Olá, a paz do Senhor, que Deus esteja abençoando a sua vida, abençoando a sua família. E nós estamos mais uma vez reunidos para comentarmos, falarmos da santa e gloriosa Palavra de Deus. Nós estamos nos últimos dias tratando sobre o tema avivamento e hoje não será diferente. Nós prosseguiremos nessa mesma temática, falando então sobre a importância, sobre a necessidade do avivamento em nossas vidas nos dias atuais. Mais do que nunca, a igreja brasileira, ou melhor dizendo, a igreja de forma geral em todo o mundo, os crentes, os cristãos, os servos do Senhor, precisam experimentar um novo reavivamento para que possamos prosseguir em fazer a obra do Senhor até que Ele venha buscar o seu povo, até que Ele venha buscar a sua igreja. E o nosso texto de hoje está baseado no livro de Atos, no seu capítulo número 2 e o verso número 1. E o nosso tema de hoje será: antes do avivamento vem a união. Então vamos para o nosso texto em questão, que diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. O que nos chama a atenção aqui nesse texto, pois estaremos falando sobre a questão da união, da unidade, é a parte final desse versículo que fala que estavam todos reunidos num só lugar. Todos, ou seja, eles estavam ali, reunidos, aguardando a promessa do Pai. Todos reunidos num só lugar. Isso nos reflete ou nos mostra a unidade, a união. Existe um ditado popular que diz que a união faz a força. E nós sabemos que a convivência harmoniosa entre as pessoas em qualquer grupo é um desafio. Não é fácil viver unido. Não é fácil o ser humano adaptar-se ao outro e harmonizar-se com o outro. Afinal de contas, cada um tem um pensamento, cada um tem um temperamento, e quando se junta duas pessoas ou até mais, muitas vezes os conflitos, as divergências, elas são inevitáveis. No entanto, no que se refere a conquistas, a objetivos, se essas pessoas ou se nós quisermos alcançar qualquer objetivo como grupo, precisamos nos manter unidos. É necessário que um grupo se mantenha unido, assim como é o casamento, assim como é um grupo de pessoas reunidas em prol de um propósito, é necessária a unidade, é necessário a união. Claro que cada um tem a sua forma de pensar, cada um tem a sua própria característica, cada um tem o seu próprio temperamento, mas em nome de uma causa comum, nós precisamos esquecer as nossas diferenças e nos unir em prol de um bem maior, em prol de um bem comum que vai beneficiar a todos que fazem parte desta comunidade. Então a união, ela é essencial, ela é fundamental e é necessário que haja harmonia entre os grupos, entre as pessoas, principalmente na igreja, para que nós possamos alcançar o nosso propósito, alcançar o nosso objetivo. O Espírito Santo de Deus, ele só trabalha numa igreja unida, numa igreja harmoniosa, numa igreja que procura ter tudo em comum. É nesta igreja, neste grupo de pessoas, que o Espírito Santo vai estar atuando, vai estar agindo, vai estar nos aperfeiçoando na presença do Senhor. E, consequentemente, nós estaremos cedo ou mais tarde, no tempo de Deus, é claro, vivenciando o avivamento espiritual de Deus sobre as nossas vidas.
A união é tão importante que nós encontramos, por exemplo, lá em Eclesiastes, no seu capítulo 4, o verso 12, a seguinte expressão: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Esse verso está fazendo alusão à unidade, à importância de um grupo se manter unidos em prol, melhor dizendo, de um objetivo, a fim de que seja ele alcançado com êxito e com sucesso. E é da vontade de Deus que vivamos unidos. Precisamos nos esforçar para vivermos assim no ambiente em que estamos, e principalmente na igreja. Em outras palavras, a unidade ela é importante em todas as esferas da nossa vida, como sociedade, como indivíduos, mas é um requisito importantíssimo, principalmente na igreja. O corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, precisamos estar em unidade. Aliás, o apóstolo Paulo lhe compara a igreja como sendo um corpo, onde cada um é membro, cada um faz parte, cada um tem uma função, e cada um cumprindo o seu papel, todos cooperam para o bem maior do corpo. E é interessante que existe até aquilo que Paulo compara, que deve existir uma sincronia entre todo o corpo com a cabeça, com o cérebro. Por exemplo, não existe a perna esquerda querer ir para a direita, ou melhor dizendo, a perna esquerda querer ir para a esquerda e a perna direita querer ir para a direita. Vai haver uma grande confusão, mas o corpo precisa manter uma harmonia. Assim é a igreja do Senhor, ou assim deve ser o comportamento na igreja do Senhor. Os membros, aqueles que fazem parte, a membresia, o corpo de obreiros, os setores, os líderes de departamento, todos eles devem estar envolvidos na harmonia e andando neste compromisso maior de servir ao Senhor, esquecendo as suas diferenças e amortecendo muitas vezes o nosso eu, a nossa vontade, o nosso egoísmo e nos unindo em prol da causa maior. E a causa maior é a proclamação do Evangelho, é servir ao Senhor Jesus. É por isso que a palavra de Deus diz que já estou morto para as minhas vontades, estou morto para o mundo, e a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. E a palavra de Deus também nos fala que hoje nós somos novas criaturas, e como as novas criaturas que somos, nós também possuímos a mente de Cristo. Então é imperativo, é necessário que haja a unidade, a união no corpo de Cristo, a união na igreja do Senhor. Por quê? Porque uma igreja unida no objetivo de cumprir a vontade de Deus é uma igreja forte, é uma igreja saudável. Uma igreja forte, uma igreja saudável, se reflete dentre muitas áreas, principalmente na sua harmonia, na sua sincronia, na sua unidade, na sua união. Isso nos faz lembrar de um verso muito lido no meio evangélico. Nós, nas nossas igrejas, costumamos muito dar ênfase ao Salmo 133. Oh, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, desce para a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É agradável ao Senhor que os seus filhos, que a igreja viva unidas,
que a igreja, como um grupo formado por irmãos e irmãs em Cristo Jesus, cultivem essa harmonia, cultivem a unidade, cultivem esta união e valorizem esse estado de união, pois isso é precioso, é agradável aos olhos do Senhor. E diz o texto que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, ou seja, a nossa bênção e tudo que seja resultado das ações de Deus sobre as nossas vidas, depende da nossa unidade, depende da nossa união, pois numa igreja unida, uma igreja harmoniosa, é uma igreja forte, é uma igreja saudável, é uma igreja que agrada ao Senhor e, como consequência, as bênçãos de Deus serão derramadas sobre a nossa vida. O texto fala, pois ali, ou seja, ali aonde? Nesta unidade, nesta união, o Senhor Deus estará ordenando a sua bênção e a vida sobre as nossas vidas. Precisamos ter o prazer de vivermos em união uns com os outros. Precisamos exercer a disponibilidade de nos doarmos sem qualquer tipo de interesse pessoal. Tudo tem que ser de maneira voluntária, por prazer, por amor, fazendo a obra e a vontade de Deus. Uma igreja que procura viver assim, com certeza tem vida e é abençoada por Deus. Uma igreja unida, uma igreja harmoniosa, uma igreja que se esforça para manter a unidade, certamente é uma igreja que possui vida e é uma igreja abençoada por Deus. Eu não estou dizendo aqui que dentro de um grupo de pessoas, dentro de uma igreja, não hajam conflitos, não hajam problemas, ou que não deve haver conflitos e que não deve haver problemas. Muito pelo contrário. Nós temos conflitos, nós temos dificuldades, nós temos problemas, muitas vezes confrontamos-nos uns com os outros, mas quando nós falamos em viver unidos, em praticar a unidade, em viver em união, nós estamos falando de mortificar o nosso eu, mortificar a nossa vontade, muitas vezes darmos o braço a torcer, sermos humildes e considerarmos os nossos irmãos superiores a nós mesmos, para que nós possamos ganhar o nosso irmão, conquistar o nosso irmão e criar uma esfera de amor, uma esfera de bondade, uma esfera agradável, uma esfera harmoniosa, onde certamente o Espírito Santo vai estar agindo e vai estar trabalhando em nossas vidas. Viver unidade não significa pensar diferente, mas viver unidade significa, mesmo tendo pensamentos diferentes, nos unirmos em prol de um bem maior, em prol de um bem comum, em volta do querer e da vontade de Deus. Porque quando há união, há também o crescimento. Sim, quando existe união na igreja, quando existe união no corpo de Cristo, há crescimento. Quando existe união num casal, há crescimento. Quando existe união numa empresa, há produtividade. E não é diferente na igreja. Quando existe união na igreja, existe o crescimento espiritual em nossas vidas. Lá no livro de Atos, no capítulo 2, verso 42 ao 47, nós encontramos ali o relato de que Deus fazia um acréscimo à igreja através da unidade, da união dos irmãos. Os membros da igreja primitiva tinham prazer em se manterem unidos em tudo. O texto fala que eles tinham tudo em comum. A atitude dessa igreja chamou a atenção de todos e Deus acrescentava as vidas que haviam de se salvar. A união deles era uma coisa tão sincera, era algo tão notável
que era admirado pelos demais que estavam de fora, que não faziam parte da igreja. Ou seja, eles tinham um excelente testemunho e as pessoas de fora, quando olhavam, admiravam e cresceu no coração delas o desejo de fazer parte desse grupo, de fazer parte dessas pessoas e serem como essas pessoas eram. E o texto fala que eles caíam na simpatia de todo o povo e o Senhor acrescentava à igreja todos os dias aqueles que haviam de ser salvos. Eles não precisavam fazer nem esforço em praticar o evangelismo, ir às ruas. É claro que eles também faziam isso, eles compartilhavam da palavra, eles falavam de Jesus, mas pelo simples fato de viverem unidos, o próprio Senhor enviava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Olha que coisa maravilhosa, fruto, resultado de um povo unido, de uma igreja unida. Um desafio para a igreja de Cristo é se manter unida em todo o tempo. Isso é um grande desafio. Precisamos estarmos focados em um único objetivo: levar a mensagem de salvação a todos. Vivendo assim, Deus acrescentará pessoas à nossa igreja, assim como Ele fez no passado, assim como Ele fez os primórdios lá na igreja primitiva. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele não mudou. O nosso Deus permanece o mesmo. Nós mudamos, nós falhamos, nós erramos, mas o nosso Deus não erra, o nosso Deus não muda, o nosso Deus não falha, o nosso Deus é o mesmo, Ele permanece, e assim também o seu poder, e assim também as suas promessas, e assim também a operação do seu Espírito Santo permanece a mesma. Mas é necessário que aqueles que servem ao Senhor, a igreja do Senhor, permaneça unida, permaneça cumpridora do querer e da vontade de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1 e o verso 10, nos diz assim: irmãos, em nome do Senhor Jesus, suplico que todos vocês concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Foi um apelo do apóstolo Paulo aos irmãos, à igreja que estava lá em Corinto. Era uma igreja que era abençoada por Deus, era uma igreja que havia manifestação de todos os dons espirituais, mas por outro lado também era uma igreja que tinha muitos problemas, que tinha muitas dificuldades. E tanto é que escreveram uma carta para Paulo relatando os problemas que estavam acontecendo naquela igreja. E Paulo, quando recebe aquela carta, ele responde, ele traz algumas orientações, ele traz algumas repreensões, e Paulo até é muito duro em suas palavras, mas tudo isso com amor para o bem-estar, para o bem da obra do Senhor. E Paulo aqui nesse texto, ele faz uma exortação, ele faz um apelo à igreja, ele pede: irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, ele pede em nome do Senhor, ele suplica que todos os irmãos concordem uns com os outros naquilo que falam, e para que não haja divisões entre vocês, para que não haja discussões, para que não haja desunião, mas que todos fossem unidos num só pensamento e num só parecer, porque Paulo sabia que na unidade do corpo de Cristo, na unidade da igreja, estava também a presença de Deus, estava a ação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo do Senhor só trabalha em uma igreja unida, só age numa igreja unida, uma igreja partidarista, uma igreja que não cultiva a união, uma igreja egoísta, certamente
estará muito longe de agradar ao Senhor e, consequentemente, estará entristecendo, aborrecendo ao Espírito Santo do Senhor, e quem estará operando será a carne e não o Espírito Santo de Deus. Para se gerar união, é preciso conviver com os irmãos da e na igreja. Precisamos cultivar a união. E para que tenhamos união, precisamos conviver. É importante a convivência. E essa convivência, precisamos cultivá-la na igreja e com os irmãos da igreja. Quanto mais conhecemos uns aos outros, nós conhecemos os pontos positivos e também conhecemos os pontos negativos. E quando conhecemos os pontos positivos, é necessário que nós venhamos a darmos destaque aos pontos positivos das pessoas e não aos pontos negativos. E quando conhecemos os pontos negativos, não vamos usar os pontos negativos como munição, como arma para afrontar, para magoar o nosso irmão, o nosso semelhante, mas vamos conhecer os pontos negativos uns dos outros para nos ajudarmos, para nos apoiarmos. Então, se eu sei que o meu irmão não gosta de tal palavra, de tal comportamento, não o farei para ganhar o meu irmão, para agradar o meu irmão, e assim vice-versa. E sempre proferir um elogio ao meu irmão, à minha irmã, porque acusações nós já temos de sobra, cobrança de perfeições nós já temos de sobra. O mundo cobra uma perfeição de nós, e nós não somos perfeitos. E não existe ninguém perfeito, e não existe igreja perfeita, mas existe uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Existe uma igreja que foi comprada. Existe uma igreja que, quando erra e quando falha, corre aos pés da cruz e pede misericórdia e perdão ao Senhor, e Ele, que é o nosso advogado por excelência, nos purifica e nos perdoa de toda e qualquer injustiça. Em Cristo Jesus, nós somos justificados, não por obras, não por mérito nosso, mas pelo sacrifício de Cristo Jesus por nós, lá na cruz do Calvário. Então, em Cristo nós somos justos, em Cristo nós somos justificados e também em Cristo nós somos santificados. E em Cristo nós também somos aperfeiçoados. Mas para que isso aconteça em nossas vidas, é necessário que nós venhamos a dar liberdade, espaço para o Espírito Santo de Deus agir em nossa comunidade, agir em nosso coração, agir em nossas vidas, agir em nossas igrejas. E para que Ele possa agir, é necessário que haja união, é necessário que haja unidade. E essa unidade, essa vida de união, essa convivência com a família, essa convivência como irmãos, esse conviver como igreja, muitas vezes não é fácil, isso é muitas vezes difícil, mas com o tempo vamos nos conhecendo melhor e surgirá daí uma amizade bonita, uma amizade sólida que nos levará à união. Muitas vezes a primeira impressão que nós temos de alguém é errada e as pessoas dizem por aí que a primeira impressão é a que fica. E muitas vezes é a verdade, mas com a convivência nós vamos conhecendo melhor as pessoas e nós, se formos sinceros e formos humildes, nós vamos reconhecer que aquela primeira imagem, aquela primeira ideia que tivemos acerca de alguém estava errada, nós fomos precipitados, nós cometemos um equívoco e nós veremos que aquela pessoa não era nada aquilo que nós imaginamos, mas muito pelo contrário. É uma pessoa agradável, é uma pessoa boa, é uma pessoa que tem muito a nos acrescentar e muitas vezes essas pessoas acabam se tornando os nossos melhores amigos e amigas, porque começamos a praticar uma vida de convívio, começamos a andarmos juntos e começamos a nos conhecer, então as barreiras elas acabam caindo por terra. Então é importante, é imperativo a unidade, a união
na igreja do Senhor. Em relação ao conhecimento um do outro, esse cultivo da unidade, isso implica em honestidade, implica em compreensão, no convívio uns com os outros. Precisamos sermos honestos, precisamos sermos compreensivos para que nós possamos realmente manter a nossa união uns com os outros. E o derramamento do Espírito acontece sobre a igreja que se une na mensagem, na missão e no amor dados por Jesus. Nós, como igreja, como o corpo de Cristo, precisamos estarmos unidos. E quando estivermos unidos em torno da mensagem de Jesus, em torno da missão que Ele nos deu, e envolvidos no amor que Jesus tem derramado sobre a sua igreja, então certamente nesta unidade, nesse convívio, nós experimentaremos o derramamento do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. E para concluirmos esta mensagem, nós queremos ler ou comentar o nosso último texto, que se encontra lá em Efésios, capítulo 4, verso 4 e até o verso 6, que diz assim: há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E assim, então, nós, com este verso, concluímos a nossa mensagem de hoje, que é a importância da união, da unidade no corpo de Cristo, entre aqueles que servem ao Senhor. Antes do avivamento, precisamos de um avivamento, é necessário que haja união, é necessário que haja unidade no corpo de Cristo. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família. E agora eu gostaria de estar orando em favor da sua vida. Então, se você puder, curve sua cabeça, feche seus olhos e eleve o seu pensamento e ore a Deus juntamente comigo neste momento. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu peço agora a Tua bênção sobre a vida deste amado ouvinte, ó Deus, que nesse instante está tendo contato com esta mensagem. Que o Teu Espírito Santo possa falar melhor em cada vida e em cada coração. E que o Senhor possa trazer união, trazer unidade. Unidade, Pai, neste coração, unidade nessas vidas. Unidade, Pai, no lar. Unidade, Pai, no casamento. Unidade na vida em família. Unidade, Pai, na convivência do esposo com a esposa. Unidade na convivência dos filhos com os pais. Unidade, Senhor, na parentela. Unidade, Senhor, na igreja, no corpo de Cristo. Que haja união, que haja unidade. E que possamos, ó Pai, estarmos nos esforçando para vivermos unidos, porque isso é bom e agradável aos olhos do Senhor. E isso trará consequências benéficas para as nossas vidas. E certamente, ó Deus, o Senhor estará através da nossa união, através da nossa unidade, realizando coisas maravilhosas, coisas que nós nem imaginávamos que seriam capazes de estar acontecendo em nossas vidas. Que possamos, ó Pai, cultivar a unidade, a união, em meio ao mundo desunido, em meio ao mundo desarmonioso, que haja a harmonia do Senhor, a harmonia espiritual em nossas vidas. Que o Senhor possa produzir isso em nós, que possamos nós, ó Pai, sermos impactados com a ação do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas e que ocorra, Pai, sim, um reavivamento, Pai, sobre a nossa vida espiritual, em nossa igreja, em nossa pátria, no mundo, entre aqueles que servem e invocam o nome do Senhor. Deus, é o que nós oramos nesse instante, gratos por tudo, em o nome de Jesus.
Amém. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro, onde estaremos falando, comentando coisas maravilhosas que estão contidas na santa e gloriosa Palavra de Deus. Que tenham todos uma ótima semana e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Pessoa não é multidão, uma estrela só pode até tentar, mas não clareia o céu. Uma gota só não é chuva, não. Um soldado só não é batalhão. Uma flor sozinha tem seu valor, mas não é jardim, pois a força está na união, na soma do melhor de cada um. O segredo está na união, nos tornamos fortes quando damos as mãos no serviço do Senhor. Na esperança, no fervor, maravilhas surgirão entre nós, unidos pelo amor. Uma voz sozinha não é curar, o amor sozinho não é total, uma nota só pode até soar, mas não é canção. Um atleta só não é time, não. Uma corda só não é violão. Nem dá pra fazer o arco-íris só pintando azul, Pois a força está na união, na soma do melhor de cada um. O segredo está na união, nos tornamos fortes quando damos as mãos no serviço do Senhor. na esperança, no fervor. Maravilhas surgirão entre nós, unidos pelo